Boa noite. Obrigado aqui. Boa noite. Boa noite. Está todo mundo com calor, né? Mas tem lá um chazinho quente que muda a temperatura. Pois é, que bom nós estarmos aqui de novo, quinta-feira, passa rápido a semana. E a gente tem mais uma oportunidade hoje de aprender. Hoje nós teremos o Paulinho Sampaio, vai falar sobre a jornada da alma. É uma longa jornada, não é, Paulinho? Nós estamos nem na metade ainda, então não vá, né? Melhor ir como é que fala? Gerenciando, né? As energias para que a gente consiga chegar até o fim. E antes da nossa oração de abertura, vamos lembrar a todos, inclusive aqueles que estão conosco via internet, ou que vão assistir isso mais tarde, nós temos oportunidades de aprender com cursos aqui na FEDEC, nas terças-feiras, às 8 horas, o ESD, que é o Ensino Sistematizado da Doutrina Espírita. É um programa muito bom, preparado pela Federação Espírita, que agrupa todas as informações importantes sobre o Espiritismo, o Espiritismo e a sua criação. E nós temos também na quinta-feira, a partir das 7 horas, 7h30, até as 8 horas, nós temos o atendimento fraterno, que é uma oportunidade de ouro para aqueles que precisam de uma orientação espiritual, principalmente, né, do ponto de vista da doutrina, do ponto de vista de Jesus, de todos os seus ensinamentos, o que é que nós podemos fazer, como é que nós nos colocamos na posição de sermos ajudados pela espiritualidade. É uma oportunidade de ouro, é só marcar com a Neuza ou com a Vera, ou talvez chegando até aqui, se nós estivermos disponíveis, será um prazer falar com aqueles que necessitam e que buscam ajuda espiritual. Então, esses são os recadinhos. E vamos nos preparar, então, para a nossa noite, fazendo uma oração de abertura. Eu vou sugerir a todos para cerrar os olhos, tomar uma respiração, tranquilizar, fazer aquilo que é difícil, que é aquietar a nossa mente, deixar de lado os assuntos do mundo material, todas nossas preocupações por meia hora. Vamos entregar todas as nossas preocupações na mão de Jesus, para que nós possamos abrir espaço em nossos corações, em nossas mentes, para o aprendizado da noite. Nós estamos aqui para dar mais um passinho no nosso aprendizado. Nós que estamos aqui para evoluir, seguindo o traço deixado por Jesus. Portanto, nós estamos aqui para estudar Jesus, aprender com Ele. Ele que veio aqui há 2000 anos atrás e deixou esse lindo caminho entre aqui e os mundos felizes. É o menor caminho que existe, que Ele deixou. Todo desvio é falta de estudo, é falta da nossa preparação. Nós que queremos seguir os seus passos, estamos no lugar certo, na hora certa. Estamos preparados, vamos pedir a espiritualidade presente, que nos ajude a abrir os corações e as mentes para que possamos assimilar as novas informações, ou ajude-nos também a refletir naquilo que será falado, nos colocar naquele contexto, saber o que significa isso para nós. Porque ler é fácil, ouvir é fácil. Difícil está em internalizar tudo. E isso parte sempre
uma nossa vontade de refletir e nos colocar na posição de observador de nós mesmos, para sabermos o que nós precisamos fazer para transformar nossas vidas. Nós agradecemos a Deus pela sua imensa misericórdia, em virtude da qual estamos aqui, a Jesus por todos os seus ensinamentos e aos bons espíritos que nos acompanham. Pedimos apoio espiritual para o Paulo, que vai nos transmitir as informações da noite. E façamos uma oraçãozinha rápida para agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todos os males, que assim seja. Muito bem, gente. Estamos prontos para você, Paulinho. Boa jornada. Boa noite a todos, aos amigos e amigas que nos acompanham pelo Facebook, o nosso abraço fraterno. Que Jesus nos inspire a todos, como o Gilberto disse, para que a gente possa meditar, nesses conceitos que vamos refletir hoje, porque a nossa intenção, nós que já estamos despertos para uma vida mais de acordo, com o Evangelho, é que a gente medite sempre sobre tudo aquilo que vamos aprendendo. Então, uma alegria estar aqui de volta, agradeço muito a oportunidade. E, como foi dito, o nosso tema, falar aí da nossa jornada, jornada da alma. A gente vai pensar um pouquinho de início, há quanto tempo, como foi dito, já estamos viajando aí pelas reencarnações, quanto que nós já percorremos dessa jornada. Como bem colocado pelo Gilberto, falta muito ainda no percurso para chegarmos à nossa meta, que é a perfeição possível aos filhos de Deus, mas é inegável que nós já viajamos bastante, já percorremos um bom trecho da jornada, A gente não pode negar que nós já evoluímos bastante. Nós temos muito ainda que aprender, mas é inegável que nós já conseguimos deixar para trás algumas imperfeições, como a crueldade, por exemplo. Então, é visível que a humanidade, na média aí da humanidade, está numa condição bem melhor do que tempos mais recuados. E o Divaldo Franco, ele diz que nós somos o somatório das experiências passadas. É interessante isso, porque já vivemos em diversos lugares, em diversos continentes, culturas diferentes, religiões, várias situações bem diferentes. Então a gente vai acumulando aprendizado, vai aprendendo com cada situação. Então a gente vem hoje nós nos apresentamos como essa soma aí, esse somatório de várias experiências. Mas nós vamos considerar aqui na nossa reflexão, nessa primeira parte, eu divido aqui em duas partes a nossa reflexão hoje. Nessa primeira parte, eu quero considerar apenas a fase humana, porque nós sabemos com a doutrina que nós viajamos já como princípio inteligente nas fases inferiores, nos reinos da natureza aí, mas consideremos apenas a partir do momento em que nós ingressamos na fase hominal, nós espíritos começamos a habitar os corpos humanos. E na questão 76 do Livro dos Espíritos, eles dizem que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Porque antes de ingressarmos na fase humana, o que havia era um princípio inteligente, que não era espírito ainda. A partir da fase hominal é que surge o espírito, com a razão, com o início do livre-arbítrio.
E isso ocorre, então, nessa transformação do princípio inteligente para o início da fase humana, nos mundos primitivos. Então, a Terra já foi um mundo primitivo. Nós já estamos caminhando desde eras, né, recuadas aí. Para a gente pensar um pouquinho em questão de tempo, de quanto tempo que na nossa viagem já vem, desde quando? Se nós considerarmos, por exemplo, o Homo sapiens, não vamos nem falar nas outras espécies anteriores, né? Considerando apenas o Homo sapiens, que é aquela dos seres já humanos mais próximos da nossa condição atual, o Homo sapiens, de acordo com a ciência, viveu por volta de 200 a 300 mil anos atrás. Vamos dizer, então, que nós estamos viajando aí há apenas 300 mil anos, para não considerar as fases anteriores. E há um tópico, né, no Livro dos Espíritos, que chama Progressão dos Espíritos. Na questão 114, ensinam os espíritos superiores que são os próprios espíritos que se melhoram. Deus não criou espíritos com tendência para o mal, nem com tendência para o bem. Nós sabemos, conforme a questão 115, todos fomos criados simples e ignorantes. Quer dizer o quê? Sem conhecimento, sem desenvolver nenhum potencial. Imaginemos uma folha em branco de um livro que precisa ser escrito, né? Nós começamos ali zerados, vamos dizer assim, né? Para nós adquirirmos a inteligência, as virtudes. Então Deus criou todos iguais, mas cada um começa a trilhar o seu caminho. Cada um faz, a gente poderia dizer, a rota da sua viagem. Uns vão ficar andando em círculo, outros vão pegar alguns atalhos, outros vão seguir em linha reta, né? Nós todos buscando a estação final da viagem, que é a perfeição. E como Deus não tem pressa, mesmo que a gente demore, o problema é nosso. Porque quem demora mais para usufruir da felicidade verdadeira, que está reservada lá na estação final da nossa viagem, né? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, tem uma mensagem do Espírito Lázaro. Ele diz assim: em sua origem, o homem só tem instintos. Lá naquele comecinho, né, o Homo sapiens. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quer dizer, já avançou mais, depois de inúmeras reencarnações, começam a surgir as sensações. E quando instruído e depurado, tem sentimentos. Então nós já atingimos essa fase maior aí da evolução, né? Passamos pelos instintos, pelas sensações e já estamos aí na condição dos sentimentos aflorados, né? Então lá no início, quando começamos a jornada como seres humanos, né, espíritos encarnados em corpos humanos, começa aos pouquinhos o livre-arbítrio. O livre-arbítrio nosso, ele é crescente, ele não é total no início. Imagina uma criança. Eu gosto do exemplo da criança. A criança tem livre-arbítrio? Tem. Para pequenas coisas. Ela escolhe algumas coisas, não é? Mas a gente não pode deixar a criança escolher tudo. Ela não resolve por si só a sua vida. Então o espírito é assim. Ele vai com seu livre-arbítrio progredindo, crescendo. E vem André Luiz e nos dá mais uma informação sobre a questão do tempo aí, né? O André Luiz, no livro Libertação, ele diz que o espírito humano lida com a razão há 40 mil anos. Então pensemos, nós estamos viajando há 300 mil anos desde o Homo sapiens, mais ou menos, poderíamos pensar. Mas de 200 mil anos para cá, só há 40 mil anos começou a razão. Quer dizer, naquela fase inicial era tudo puro instinto, não tínhamos ainda a razão desenvolvida. Mas pensando por outro lado, nós já estamos lidando com a razão há 40 mil anos. E a nossa razão não está muito aperfeiçoada ainda, né? A gente está progredindo, mas olha o tempo para a gente ter uma ideia de quanto tempo. Porque tem pessoas que acham que a gente reencarna poucas vezes, né? Dá para ter uma ideia aí de quanto. Então, cada espírito vai seguindo, vai trilhando o seu caminho,
fazendo escolhas, né? Cada um tem as suas tendências, cada um é um mundo à parte, né? Cada um a seu tempo. Mas os benfeitores espirituais dizem que alguns seguem em linha reta. É interessante a gente pensar nisso. Não é que é privilégio de Deus, jamais, né? Deus não ia favorecer alguns espíritos para avançar mais rápido. É o próprio espírito que faz escolhas melhores. E eles dizem que Jesus foi um desses, que sempre fez escolhas melhores. Lembremos que Jesus passou por tudo isso, né? Não nos esqueçamos disso. Jesus passou pelos mundos primitivos, expiações e provas. Difícil até imaginar, né? Mas expiações e provas, regenerados, mundos felizes, até atingir a plenitude da evolução, né? Então, mas dizem que Jesus foi um desses, não só ele, vários outros, né? Que pelas suas melhores escolhas não entraram muito pelas vias do mal. Porque tem uma pergunta também no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta, mais ou menos assim: é preciso a gente conhecer o mal para evoluir? A gente precisa entrar pela fieira do mal? Os Espíritos dizem não, pela fieira do mal não, pela fieira da ignorância, quer dizer, do desconhecimento. Então não é necessário afundarmos no mal para a gente evoluir. Se a gente faz escolhas melhores, a gente evita o mal e segue mais rápido, né? Bom, mas Jesus, que sabemos é o nosso governador espiritual do planeta, ele acompanha, né, a nossa evolução, a evolução da humanidade terrena, desde os primórdios. Jesus preparou a nossa morada, né, como a gente vê no livro A Caminho da Luz, né, de Emmanuel. Ele deixa muito claro que Jesus preparou as condições de vida do planeta Terra, muito, muito antes de existirem os primeiros seres vivos da Terra, né? Então ele vem nos acompanhando desde o princípio. E Jesus sabe o momento de cada avanço, cada possibilidade de crescimento espiritual da humanidade. Porque a meta dele é fácil. Deus concedeu a Terra na responsabilidade dele e falou: olha, você vai conduzir toda essa humanidade para conquistar o reino, né, o reino de Deus. Uma meta simples, todos sem exceção. Então Jesus está nos conduzindo para que a gente encontre, para que a gente chegue, para que a gente desenvolva o reino de Deus em nós. E aí ele vem programando, né, eventos, podemos assim dizer, preparando acontecimentos na humanidade para nos conduzir a esse caminho. Então vejam, há 40 mil anos lidamos com a razão, conforme André Luiz. Mas somente há 3.500 anos atrás surgiu a primeira grande revelação da lei divina, que foi com Moisés, né? Há 3.500 anos atrás, aproximadamente, veio o missionário Moisés, além dos profetas, né, da antiguidade, trazer o primeiro avanço para nós começarmos o contato com a lei divina, que foram os 10 mandamentos. E a gente vê como é interessante, o Emmanuel diz que na época de Moisés, nós, humanidade terrena, estávamos na infância espiritual, era o começo ali. E a gente percebe como que os 10 mandamentos é bem apropriado para a fase em que nós estávamos há 3.500 anos atrás. Porque os 10 mandamentos têm muitas proibições. É como a gente fala com criança: não faça isso, não faça aquilo, não pode, não. Proibições, né? Então a gente vê: não matarás, não roubarás, não desejarás a mulher nem o bem do outro, não levantarás falso testemunho. Vejam quantos não. Proibições, porque era a roupagem adequada para aquela humanidade, tudo de acordo com a época, né? Então recebemos essa primeira grande revelação da lei de Deus, que vale até hoje, diga-se de passagem, né? Lei divina sempre válida, ela só se apresentou com características propícias da época, mas o não matarás está válido até hoje, né? Então,
é interessante que naquela época, Moisés, né, que foi um legislador, ele fazia uso também, ele instituía leis dele por conta dele, mas que ele aplicava caráter divino às leis, para que o povo obedecesse, seguisse. Afinal de contas, era um povo, né, duro de coração, rebelde, agressivo. Então a gente viu que Moisés fez uso até da pena de talião. A pena de talião é o olho por olho, dente por dente. E já era um avanço, é isso que é interessante. Porque tempos mais recuados, aquela humanidade era muito assim, não tinha noções de justiça. Alguém roubava um animal do outro, aquele que foi roubado se sentia no direito de roubar todos daquele que lhe roubou e ainda matar membros da família. Então veja, não havia uma justiça. E Moisés o que faz? Institui a pena de talião. Se alguém te roubar um, você tem direito de roubar um também. Era vingança, né? Mas era melhor do que antes, que não havia a menor noção de justiça. Para a gente perceber que em cada época a humanidade foi recebendo orientações, né, para que ela se conduzisse da melhor maneira possível. Mas depois de Moisés, passaram-se mais de 1.300 anos, a humanidade reencarnando, desenvolvendo virtudes, aumentando a capacidade intelectual nesses 1.300 anos, e chega a hora de mais uma revelação. E aí sabemos que veio o próprio Mestre, né? Jesus sabia que ele viria, ele esperou o momento certo da sua vinda, porque quando ele vem, a humanidade já tinha condições de avançar um pouco mais. Ele já ia deixar ensinos que à época de Moisés não eram possíveis. Ele veio trazer ensinos importantes, como a lei de amor, por exemplo, falar do perdão. Imagina na época de Moisés, né? Para não vingar-se. Se alguém te bater numa face, dê a outra, amai o inimigo. Então Jesus veio trazer uma revolução nos ensinos, né, de religiosidade. E Emmanuel diz que a essa época de Jesus estávamos então na maioridade espiritual. Porque com Moisés era infância, com Jesus maioridade. Mas Jesus disse, ele ensinou muito, nós sabemos, basta ver o Evangelho. Mas ele disse, muito ainda vos tenho a dizer, mas vós não podeis suportar. Mas se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador, que vos fará relembrar tudo o que vos tenho dito, e ensinar aquilo que por ora não pude dizer. Jesus se referia, né, a esse outro Consolador, que nós sabemos se trata, né, da doutrina espírita, do Espiritismo. E essa promessa de Jesus foi cumprida, né, em 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, surgiu na Terra esse Consolador prometido, trazendo maiores avanços, né, para nosso entendimento. Porque nós estamos viajando em busca desse destino da perfeição, precisamos sempre, né, de novos impulsos, de novos conhecimentos, de novas revelações. Então estávamos à época do surgimento da doutrina já na maturidade espiritual. Mas aqui não confundamos, né? Maturidade do entendimento, mas não maturidade da prática, porque nós estamos longe ainda, né, de praticar tudo aquilo que nós conhecemos. Mas o entendimento nós já temos capacidade. Aí a gente vê quanto que a doutrina aprofundou aquilo que Jesus apenas semeou lá atrás. Reencarnação, vida espiritual, né? Jesus deixou apenas sementes e a doutrina veio complementar isso. Então, nós já entendemos que Deus criou leis perfeitas, imutáveis, que Deus não precisa intervir na nossa vida a todo instante. Quando a gente erra alguma determinada situação, Deus não vem para nos punir, para nos recompensar, Ele não age diretamente. Deus criou as leis, né?
Deus criou tudo que funciona perfeitamente. As leis divinas são criadas para a nossa felicidade, como diz a questão 614, né, do Livro dos Espíritos. Então Deus nos deixa a liberdade de ação, mas Ele nos cerca, né, de cuidado, eu digo. Porque, a hora que a gente analisa uma lei de causa e efeito, algumas pessoas poderão achar que é um castigo, né, sofrer uma expiação. Quando a gente está naquele momento doloroso, passando uma situação difícil, isso não é castigo. Isso é o amor de Deus. Porque é como se Ele nos cercasse para a gente não fugir muito dele, não nos afastarmos muito dele. Então a lei de causa e efeito, o que ela faz? Nos traz de volta. Porque a hora que a gente sente em nós aquilo que fizemos ao outro, nós percebemos o quanto deve ter sido ruim para o outro. Para que a gente não venha mais a repetir essas ações infelizes, né? Então, nesta nossa evolução crescente, progressiva sempre, estamos em busca aí dessa perfeição. E para a gente ter uma ideia, né, na questão 113, que Kardec fala da escala espírita, ele falou sobre a primeira classe. Não sei se vocês se recordam, mas Kardec divide a evolução espiritual em 10 classes. E a primeira classe, classe única, né, espíritos puros, como Jesus, aqueles que atingiram a perfeição. E Kardec, os espíritos definem, percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as imperfeições da matéria. Então, o espírito, nesse ponto, né, que nós chegaremos um dia, ele tem uma fortaleza moral, um domínio sobre si mesmo, que eles dizem que um espírito como Jesus, que vem para uma missão no mundo inferior como a Terra, não tem mais condição de errar. Só para a gente ter uma ideia. Ele não tem chance nenhuma de errar. Então Jesus, quando veio, não tinha o menor risco de falhar na missão dele. Porque espíritos com alta evolução têm ainda essa possibilidade de erro. E acontece. Espíritos nobres às vezes vêm em missão, realizam às vezes parcialmente a missão, mas não tem êxito total, né? Mas Jesus, não, os espíritos puros são aqueles que estão junto de Deus. Imagina receber ordens diretas de Deus e fazer cumprir no universo. Eles zelam pela harmonia do universo. Então essa breve explanação que fizemos aqui, dessa primeira parte da nossa jornada até chegar na condição de espírito puro. Mas eu gostaria agora, nessa segunda parte, de focar na fase atual da nossa evolução, para a gente pensar um pouco hoje, como estamos aqui, nesse momento da nossa evolução. É inegável, né, que muitos de nós já compreendemos o Evangelho. Nós já temos um entendimento, não diria total, mas um bom conhecimento do Evangelho. Nós já temos o despertar da consciência, não é? Nós já sabemos que nós somos um espírito imortal encarnado. Nós sabemos que temos uma tarefa a cumprir. Nós sabemos de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos, como diz a doutrina, não é? Então, eu creio que nós temos a consciência de que temos um trabalho grandioso para desenvolver. Conosco mesmo. Não é um trabalho no exterior. Nós temos um trabalho conosco, né, de vencer essas imperfeições, essas limitações que nós trazemos, essas más paixões, esses apegos que nós estamos arrastando há tantos milênios, que nos travam a marcha evolutiva. Esse orgulho, esse egoísmo, todas essas nossas imperfeições, nós já estamos na hora de começar um trabalho mais consistente para combater tudo isso, para transformar isso em virtudes. Então eu penso que o nosso desafio hoje é tirar o foco de nós mesmos. Eu costumo dizer isso. Porque eu acho que nós preocupamos muito conosco mesmo. Nós focamos muito em nós, naquilo que nos convém, naquilo que é melhor para nós
nas nossas necessidades, olhando somente para nós em geral. E eu acho que a evolução, tudo se resume nos relacionamentos. O Emmanuel tem uma frase que ele diz assim: o próximo é a nossa ponte de ligação com Deus. Olha que bonito isso. Quer dizer o quê? Que nós vamos chegar a Deus através do outro. Sozinho não vamos. É interessante isso, porque a evolução é individual. Ninguém faz por nós. Mas para a gente evoluir, nós precisamos do outro. Por que precisamos? Porque é através do contato com o semelhante que a gente desenvolve as virtudes. Como que você vai desenvolver paciência, caridade, respeito, tolerância sozinho? Não tem. Então a gente precisa entender que o nosso desafio são os relacionamentos. E às vezes a gente não dá muita atenção a isso. Até foge, de compromissos com família, às vezes, muitas vezes. Então eu penso que nós devemos despertar para isso. Começarmos a perceber mais o semelhante. Tirarmos um pouco os olhos de nós mesmos, enxergar as necessidades do outro, E nós podemos. Às vezes a gente precisa um pouco mais de esforço, de boa vontade. E eu quero pensar aqui alguns pontos para a gente começar a pensar nesses relacionamentos que facilitam, eu acho, para a gente se relacionar melhor. Primeira coisa é que nós sabemos que existem uma diversidade de aptidões. Cada pessoa é um mundo à parte. Cada pessoa, imagina, nós não sabemos a trajetória de cada um, onde viveu, o que aprendeu, quais conceitos interiorizou, Então, cada espírito é único. Lugares diferentes onde viveu. Então, a pessoa traz esse somatório das experiências passadas, que ela enxerga a vida a seu modo. Ela já conquistou uma certa quantidade, podemos assim dizer, de virtudes, Ela já atingiu um certo nível, mas somos diferentes uns dos outros, Além do que, Deus cria incessantemente, nos dizem os Espíritos. Ou seja, aqui na Terra, nós convivemos com uma diversidade imensa de evolução espiritual. Tem aqueles que já são quase santos, e tem aqueles que estão mal começando ainda, presos à maldade, às viciações, e uma imensa escala aí de evolução intermediária. Então a gente precisa compreender que quando a gente lida com o outro, nós não podemos esperar a mesma reação de todas as pessoas. Cada um vai agir diferente, cada um está num trecho da viagem. Estamos todos viajando juntos, mas cada um está num trecho da viagem. Então eu penso que o ponto central dessa nossa reflexão é: nós não podemos e não devemos exigir do outro aquilo que ele não pode dar. Às vezes a gente espera muito da outra pessoa. Jesus disse assim: não se pode colher uvas dos espinheiros. Quer dizer, como que você vai esperar daquela pessoa algo que ela não vai conseguir dar? Então a gente precisa compreender que aqui todos juntos tem muitos que estão à nossa frente, a quem nós precisamos que nos estendam as mãos, nos ajudem, nos orientem. Mas tem muitos na retaguarda nossa, que cabe a nós estender a mão, no sentido da tolerância, da paciência, da compreensão. Isso é estender a mão para aqueles que vêm atrás. Porque olhando a pessoa, quando a gente olha as pessoas, não sabemos a idade do espírito, não é? A gente está vendo a idade aqui, a idade do corpo, mas não sabemos que espírito está habitando esse corpo. Então, com isso, a gente deveria começar a pensar que nós temos já condições de compreender um pouco melhor o semelhante. A gente precisa se esforçar para isso, para desenvolver um pouco mais de tolerância, de paciência, de respeito,
E para a gente pensar até que ponto nós já avançamos, eu pensei em algumas situações. A gente poderia perguntar: como eu lido com alguém que eu acho que me magoou? Pense. Eu fico triste? Eu deixo de falar com a pessoa? Eu brigo com ela? Eu carrego a mágoa? Como que a gente reage quando a gente acha que alguém nos magoou? É interessante pensar nisso, porque na verdade, para a gente pensar sobre isso, se a gente pensar a fundo, nós vamos chegar à conclusão que somos nós mesmos quem nos magoamos. Não é o outro que nos magoa. Sabe por quê? Porque o problema está que nós colocamos muita expectativa no outro. Então a gente espera que a pessoa haja ou reaja de determinadas maneiras. E a hora que a pessoa não faz dessa forma como a gente gostaria que fosse, nos magoamos. Então veja, não foi ele que nos magoou, fomos nós que colocamos uma expectativa acima daquilo que era possível. Essa pessoa ainda não consegue oferecer aquilo que nós queremos. Não se colhe uvas dos espinheiros. Se aquela pessoa não aprendeu ainda e você espera muito, você vai se decepcionar. Então, se a gente entende a condição do outro, se a gente compreende que estamos lidando com pessoas diferentes, a gente não vai se magoar. A gente vai entender que ela ofereceu o máximo que ela poderia. Ela não aprendeu ainda. Outra coisa para pensar: quando alguém me ofende ou prejudica, por que eu não consigo perdoar? Difícil, né? Geralmente a gente ouve aquela frase: eu não merecia isso. Não é? Nós achamos que foi uma injustiça. Por que comigo? Né? Eu que sou tão bom, tão boa. Aí a gente deve pensar: mas foi injustiça, será? E Deus não viu? Será que Deus não vê tudo? Não pode ser injustiça. Nós aprendemos com a doutrina espírita que não há injustiça. Deus não permitiria uma injustiça a tal ponto de uma ofensa grave, de um prejuízo maior. A gente precisa lembrar daquela frase: no mundo há injustiças, mas não há injustiçado. Olha que interessante. Por que há injustiça no mundo? Porque quando a gente olha com os olhos da vida material, tem injustiça. Quantas pessoas boas, né, fraternas, responsáveis, sofrem cada situação lá difícil. As pessoas dizem: mas essa pessoa não merecia passar por isso. Verdade. Aparente injustiça, né? Porque olhando aqui com os olhos da matéria. Mas se você analisar o passado desse que foi injustiçado hoje, será que você não vai encontrar lá atrás, nas outras reencarnações, algo que desencadeou esse problema? A explicação está lá no passado. Então essa pessoa está colhendo hoje o resultado da lei de causa e efeito. Hoje ela não deve, mas ela estava apenas recebendo, né, aquilo que fez por merecer pelas atitudes passadas. E outra coisa, pessoal, a pessoa que nos agride, que nos ofende, não passa de um instrumento da lei divina. Pensem nisso. Jesus disse assim: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vem. O que é isso? Num mundo de expiações e provas, onde o mal existe, enquanto o mal existir, vai haver esses escândalos, essas agressões, essas fatalidades. Então o que acontece? Deus respeita o livre-arbítrio, mesmo que se a pessoa quer cometer o mal. Vejam bem, você, no mundo espiritual, renasceu na Terra ciente de que você poderia, por exemplo, sofrer morte violenta, de acordo com as suas vivências passadas. Então você reencarnou ciente de que pode acontecer isso.
Não quer dizer que vai, pode. Estaria sujeito a enfrentar essa expiação dolorosa. Mas será que alguém nasce para tirar sua vida de forma violenta? Não, ninguém. Não tem missão nenhuma para fazer o mal. Mas o que acontece? Quantos e quantos na Terra ainda estão presos ao mal? A pessoa decide pelo seu livre-arbítrio que ela quer fazer o mal. Deus respeita. Mas Deus não ia ser injusto dessa pessoa que quer cometer o mal, fazer o mal para alguém que nada deve. Então a lei divina, perfeita, existe mecanismo que a gente não imagina. Existe uma atração daquele que quer cometer o mal com aquele que deve. Um se aproxima do outro e aquele que quis fazer o mal faz, mas vai fazer o mal para aquele que tinha uma pendência com a lei, com a consciência. Enquanto um se liberta da dívida, o outro cria uma dívida com a lei divina. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele, porque ninguém nasceu para cometer o mal. Fez porque decidiu assim. Então a gente pensando nisso, que não há injustiça, que quem nos ofende, quem nos agride, não passa de um instrumento que Deus utiliza desse livre-arbítrio dessa pessoa para acertar a dívida daquele que tem. Na verdade, nós não somos injustiçados. E quanto ao respeito, né? Quanto que a gente precisa avançar nessa condição? Quanto que a gente deve pensar que cada pessoa é livre para fazer suas escolhas, ter sua opinião, suas preferências, preferência políticas, sexuais, religiosas. Por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar a posição contrária à nossa? Quanto que há de desrespeito ainda na Terra? Desde que a pessoa respeite as leis, por que ela não pode ter a sua escolha? Por que nós não conseguimos aceitar a pessoa como ela é? Então aqui envolve a questão dos preconceitos, do racismo, que graças, a Deus tudo vem caminhando, vem evoluindo, vem tratando cada vez melhor essas questões para que a gente consiga de vez, aprender o respeito que devemos a todas as pessoas. Porque muitas vezes nós queremos que a pessoa pense como nós pensamos, impor nossos pontos de vista. E eu acho que é importante nós nos lembrarmos nessas horas de Jesus, que é o modelo e guia, diante da negação de Pedro, que o negou 3 vezes, diante do abandono de quase todos os apóstolos no momento da crucificação. Jesus, depois de alguns dias, de 2 dias, 3, aparece a eles, como sabemos. E depois de todo aquele procedimento ruim daqueles seus seguidores que aprenderam tanto com ele, ele aparece para eles, poderia dar uma dura ali, por que vocês fizeram isso comigo? E Jesus o que diz a eles? A paz esteja convosco. Não cobrou nada, não exigiu nada, não reclamou de nada. Jesus, diante da ignorância maldosa de Saulo de Tarso, que perseguia e matava os cristãos, não desistiu dele. Foi buscá-lo às portas de Damasco e ofereceu aquela missão honrosa para divulgar o seu evangelho. Diante da traição de Judas, que o entregou à morte, Jesus, na cruz ainda, preocupa-se com Judas e pede para que anjos sigam em busca de Judas para socorrê-lo naquele momento difícil, da sua morte. E Jesus, nos últimos instantes da vida entre nós, na cruz, depois de tanta injustiça, de tanta maldade, pede a Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então, para a gente ter uma ideia de quanto nós precisamos seguir por esse caminho de Jesus, aprender com Ele. Então, é inegável que já caminhamos bastante, que já avançamos muito, mas temos certeza, convicção do quanto nos falta. E eu quero encerrar com uma mensagem de Emmanuel, na psicografia de Chico, que ele intitula Confia e Caminha. Ele diz assim: a existência na Terra é comparável a uma viagem de aperfeiçoamento, na qual necessita seguir adiante
ao lado de nossos companheiros da jornada evolutiva. Aqui, como falamos, é uma viagem, estamos viajando juntos, uma viagem de aperfeiçoamento. E ele diz: muitos te desconhecem. No entanto, Deus sabe quem és. Porque é verdade, né? Quantos que estamos aqui na Terra, poucos nos conhecem. Mas não é tão bom saber que Deus conhece cada um. Deus sabe o que vai dentro do nosso coração. Não para nos julgar, para nos condenar, mas para nos ajudar, nos incentivar cada vez mais. Muitos te menosprezam, contudo Deus não te abandona. Quantos, né, no caminho, aí na viagem, na nossa vida, nos menosprezam, né? Mas Deus não, Deus nunca nos abandona, por mais que estejamos errados. Muitos te hostilizam, mas Deus te apoia. Muitos te reprovam em circunstâncias difíceis, no entanto, Deus te abençoa. Achei interessante isso, porque quando a gente erra, quantas pessoas vão... É fácil encontrar aqueles que vão apontar o dedo, né, para nos cobrar, para dizer que estamos errados, mas Deus nos abençoa. Quer dizer o quê? Lógico que Deus não aprova o mal, o nosso erro, mas é como se Ele estivesse, como não, Ele está ali junto de nós para nos reerguer, para nos ajudar a perceber que precisamos seguir à frente. Muitos se te afastam da presença, todavia Deus permanece contigo. À vista de semelhante realidade, sempre que tropeços e provações te apareçam, não te acomodes à beira da estrada em algum recanto da inércia. Confia em Deus e caminha. Então, acho que essa mensagem nos fortalece, né, para a caminhada que resta. Eu creio que nós estamos numa fase, né, da nossa viagem muito importante, porque nós já estamos com esse despertar, né, de consciência. Nós já estamos conscientes daquilo que devemos fazer. Falta-nos agora a força, a vontade, o querer, né, para nos empenharmos um pouco mais na busca de tudo aquilo que vai contribuir para a nossa evolução. Não desperdicemos essa encarnação bendita que temos com as luzes da doutrina espírita, né? Aproveitemos cada dia da existência, porque todos os dias temos oportunidades de crescer um pouco mais espiritualmente. Que Jesus nos abençoe sempre, nos inspire, nos fortaleça, nos dê sabedoria para aproveitarmos o máximo. Muita paz a todos. Tá bom. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Então, com essa reflexão que fizemos, conscientes da grande responsabilidade que temos perante a vida, com essa oportunidade bendita que Deus nos concede, rogamos a Jesus, o nosso Mestre, que nos abençoe, que nos inspire sempre, que nos dê forças para nos levantarmos após as quedas, mas que nós tenhamos a sabedoria de perceber o melhor caminho. Que nós possamos, no dizer de Emmanuel, valorizar essa ponte que nos liga a Deus, que é o semelhante. Que possamos aprender a olhar para nossos irmãos em humanidade, enxergando ali um filho de Deus como nós, um irmão perante o Pai, que merece o nosso respeito, a nossa atenção, mesmo aqueles que estão enfermos da alma, mesmo aqueles que ainda não conhecem Jesus. Esses temos as maiores responsabilidades,
Porque nós que já aprendemos um pouquinho, quanto devemos para esses que desconhecem, que não enxergam ainda a luz no caminho? Que Jesus, então, nos inspire sempre, que nós continuemos focados nessa busca de aumentar, de desenvolver o reino de Deus em nós. A cada dia procurando nos conhecer melhor, a cada dia aproveitando as oportunidades de sermos úteis ao semelhante, nas pequeninas coisas, porque é através do pouco que nós merecemos tarefas maiores. Quem é fiel no pouco, muito lhe será confiado. Que Jesus nos ampare sempre, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, e assim, gratos por mais esta oportunidade que estivemos reunidos, em nome de Deus, encerramos agradecidos e felizes pela bênção que já entendemos que é a vida. Que assim seja.